O diabo não tem medo de quem você finge ser. Ele treme de pavor de quem você realmente é, especialmente quando você para de fingir que não vê. Aquele que tentou te derrubar está agora em pânico total, apagando rastros e revirando a própria cabeça se perguntando: como diabos ele soube de tudo antes mesmo de acontecer? Eles pensavam que sua gentileza era ingenuidade e que seu silêncio era confusão, mas você permitiu que tivessem a ilusão de controle apenas para lhes dar o assento da frente na queda deles. Preste atenção, porque sua precisão nunca foi sorte, foi pura inteligência divina em ação. Eles pensavam que estavam jogando xadrez, mas você estava operando em um nível cósmico que sequer sabiam que existia. Neste momento, eles estão perdendo o sono pela simples verdade. Você soube de tudo o tempo inteiro. Neste encontro, vamos desvendar por que o seu silêncio foi a sua estratégia mais poderosa, por que as máscaras deles caíram no instante em que você decidiu enxergar de verdade e, principalmente, por que você é uma ameaça para o sistema deles. Não por ser barulhento, mas por ser inabalável. Prepare-se, porque hoje vamos puxar o tapete de todas as mentiras e reivindicar a sua autoridade espiritual. Se essa verdade ressoou na sua alma e confirmou aquilo que você já sentia, é hora de declarar essa ativação para o universo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para garantir que você receba todas as verdades que cortam fundo e ative o sininho agora mesmo. E o mais importante de tudo, declare sua aceitação desta força. Comente agora mesmo o número 77. Repito, comente 77 para selar o seu despertar e mostrar ao cosmos que você aceita e assume esta sua precisão divina. Vamos nessa. Você deve entender que sua calma não era ingenuidade, era estratégia pura. Eles se sentiram confortáveis pensando que você era cego, que sua gentileza era fraqueza. Mas enquanto eles montavam o palco para o próprio show de mentiras, você estava apenas anotando os detalhes, lendo o roteiro que eles achavam secreto. Sua postura de observador lhes deu a corda, e agora eles estão cambaleando, chocados com a precisão cirúrgica com que você revela a verdade. Você não estava fora de foco. Você estava coletando evidências espirituais, permitindo que eles se expusessem por conta própria. A confusão deles é gigantesca, porque eles não entendem que sua verdade não veio de fofocas ou investigações. Você recebeu um download direto. Sua precisão não é sorte, é um dom inegável. Você viu a intenção deles antes que as palavras saíssem da boca. O que os aterroriza é que você não precisou que eles se confessassem. Você já lembrava de quem eles realmente eram desde o primeiro aperto de mão. Você está operando em uma frequência que eles nem sequer sabem que existe. E é por isso que seu silêncio foi a jogada mais poderosa de todas. Mas o jogo da observação acabou. A questão agora não é apenas o que você viu, mas o que você fará com essa clareza inegável. Eles se concentraram tanto em tentar esconder as peças que falharam em perceber o tabuleiro inteiro se movendo a seu favor. Você já viu quem eles eram. A verdadeira soberania reside em quem você está prestes a se tornar. E é sobre essa metamorfose que precisamos falar. Sobre o momento exato em que o observador silencioso se torna a força mais imbatível que eles já viram. Você se lembra daquele tempo em que eles pensaram que você estava cego? Eles riram, achando que estavam no controle, que você era o ingênuo da história. Mas a verdade é que você estava operando em uma frequência que eles nem sonhavam. Sua calma não era confusão, era uma estratégia de mestre. Você não estava procurando provas, você estava assistindo o roteiro se desenrolar, já sabendo o final. Você lhes deu espaço para que pudessem, por conta própria, mostrar quem realmente eram. Eles acharam que estavam te enganando, mas você apenas lhes deu assentos na primeira fila para a performance da própria queda. Entenda, sua precisão não veio de bisbilhotice ou de investigação. Ela veio de um lugar que eles não podem acessar.
sua conexão inabalável. Eles estão apavorados agora, não porque você gritou, mas porque sua verdade veio à tona sem esforço. Você não precisou forçar nada. Seu espírito recebeu o download completo. Cada detalhe, cada mentira, você já sabia. Você não é o vilão por ter visto. Você é o soberano por ter agido com controle total, permitindo que a realidade deles se desintegrasse sozinha. Você não reagiu ao caos, você o administrou com uma calma cirúrgica. Agora, a questão não é mais o que você viu, mas como você vai usar essa visão. Se você foi capaz de decodificar as intenções secretas deles enquanto fingia ser tolo, imagine o poder que você carrega ao operar em plena consciência. O jogo de esconde-esconde acabou, mas se a sua precisão é um reflexo de uma inteligência divina inesgotável, então, qual é o próximo segredo que o seu próprio eu superior está prestes a lhe forçar a encarar? Sinta isso. A verdade que você absorveu não foi só informação. Foi um choque de energia na sua alma. Sua frequência subiu, quebrando o ciclo da invisibilidade. Você acaba de experimentar um profundo realinhamento da sua consciência. Não é sobre dinheiro, é sobre retribuir a vibração. Ao clicar no Super Thanks, você envia uma bênção de volta ao universo, honrando a clareza que recebeu. Mostre sua gratidão por esta ativação. Você pode enviar 100 DAIs, 20 DAIs, 30 DAIs ou o valor que seu coração mandar. O gesto de gratidão importa mais que o valor. Você não assistiu a este vídeo. Você o lembrou. Eles achavam que você estava confuso ou juntando pistas, mas a verdade é mais profunda. Sua alma tinha visto este roteiro antes. Aquela sensação no seu estômago, aquele saber que não precisava de prova, não era paranoia, era reconhecimento. Você não precisou investigar o que eles escondiam. Você estava apenas confirmando a repetição de um padrão que já é familiar ao seu espírito. Eles encenaram o drama, mas você já tinha lido o epílogo. O que realmente choca e paralisa quem tentou te manipular é a sua calma inabalável. Eles esperavam raiva, choro ou desespero. Em vez disso, encontraram serenidade. Sua quietude não era fraqueza, mas sim o controle absoluto de quem está assistindo a uma reprise, sabendo exatamente onde a bomba vai explodir. Você permitiu que eles seguissem o plano, não por ser ingênuo, mas para que suas ações servissem de prova irrefutável para o seu próprio ser. Essa precisão cirúrgica não é um dom acidental, é a sua assinatura de autoridade espiritual. Você está operando com uma clareza que transcende o tempo, transformando a intuição em um GPS divino. Agora que você parou de fingir surpresa e abraçou a verdade de que você sempre soube, você se torna o agente da mudança. Isso nos leva à única pergunta que realmente importa e que eles nunca ousaram fazer. Se você sabia o final desde o começo, o que o impede de reescrever a história inteira agora? O que eles não entenderam é que seu silêncio não era burrice. Você segurou a língua de propósito. Você os deixou falar, agir e forçar as mentiras porque estava calculando a distância. Pense nisso. Você já sabia a verdade no seu espírito, mas deu a eles espaço suficiente para ver se havia um limite, um freio moral que os impediria. Não havia. Você estava observando, não esperando por uma confissão, mas sim por uma confirmação de caráter. Você estava coletando dados valiosos e eles nem perceberam que estavam em uma auditoria espiritual completa. Eles pensaram que você estava caindo no conto. Eles confundiram sua calma com fraqueza e sua paciência com ingenuidade. Mas o pânico agora é real, porque você não precisou gritar ou brigar para vencer. Sua precisão cirúrgica, ao expor a verdade, sem raiva ou lágrimas, prova que você estava no controle o tempo todo. Você estava à frente, observando o jogo deles de um lugar de soberania.
Você não é o vilão, mas o juiz que permitiu que o próprio réu apresentasse as provas de sua culpa. E essa autoridade incomoda profundamente. Você tem que entender que saber a verdade é apenas o começo. O verdadeiro poder não está na informação que você reteve, mas na energia que você manteve intocada enquanto o circo pegava fogo. Essa contenção foi a chave para o desmantelamento. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa estratégia, uma sabedoria que transforma o que você sabia no que você manifestou. O que acontece quando o seu silêncio se torna uma frequência divina que obriga a realidade a se alinhar à sua verdade interior? Você não estava distraído. Você estava em uma missão de observação silenciosa, e é isso que está tirando o sono deles. Seu espírito executou uma vigilância perfeita. Você capturou a essência de cada intenção deles. Não houve câmeras, não houve escutas. Apenas sua percepção aguçada, que operava em uma frequência que eles nem sabiam existir. Eles pensaram que sua calma era ingenuidade, que seu silêncio era confusão. Que erro! Você permitiu que a peça teatral se desenrolasse, não porque estava caindo no golpe, mas porque precisava de todas as cenas para fechar o seu próprio caso. O que eles não entendem é que seus segredos não foram descobertos. Eles foram simplesmente registrados em você, com precisão cirúrgica. A precisão com que você agora expõe as verdades não é sorte. É o resultado direto de não ter reagido. Você manteve a compostura enquanto eles se enterravam sob camadas de mentiras, e agora você carrega os recibos espirituais de cada movimento falso deles. Você não precisou de um detetive, sua própria alma foi a investigadora. A verdade que você carrega não veio de fofocas ou de deslizes deles. Ela foi puxada diretamente do invisível, do campo energético que registra cada intenção. Por isso, quando você fala, suas palavras cortam como navalhas, expondo o que estava escondido, e isso é o que os apavora. O fato de que você não precisou lutar para vencer. Eles se perguntam como você soube de tudo, como conseguiu prever o colapso deles. A resposta está na forma como você processa a realidade. Sua soberania reside no fato de que você não estava jogando o jogo deles. Você era a régua que media a verdade. Você não estava caçando a verdade. Você se tornou a própria verdade no ambiente. Mas, se o seu espírito registrou cada detalhe, cada deslize, cada intenção oculta, o que exatamente esse gigantesco arquivo de conhecimento faz com o seu futuro? E qual é o único segredo que você deve guardar para garantir que esse poder de saber seja usado para construir e não apenas para demolir? Eles confundiram sua quietude com fraqueza. Engano total. Sua calma não era confusão. Era a evidência de que você estava no controle da situação. Enquanto eles montavam o teatro e se esforçavam para manipular a narrativa, você estava no camarote, observando cada movimento calculado. Você não precisava lutar pela verdade, porque já a tinha internamente. A soberania real reside em não reagir ao caos externo, mas em permitir que a sua paz interna seja o centro inabalável. Entenda de uma vez por todas. O poder que você sempre buscou estava, ironicamente, na sua decisão consciente de ficar em silêncio e apenas observar. Sua precisão inegável não veio por sorte ou acaso. Veio de um sistema de inteligência que operava de forma invisível dentro de você. Você não estava tentando adivinhar as intenções deles. Você estava simplesmente lendo a energia, captando o sinal como um livro aberto. Eles estão chocados porque esperavam uma explosão de raiva, mas receberam uma verdade cirúrgica, entregue com frieza e clareza. Você não é obrigado a se desculpar por saber. É hora de honrar esse dom, parando de se diminuir para caber na confusão que eles criaram para você. Agora que você confirmou o que seu espírito já sabia,
O jogo mudou de patamar. O verdadeiro desafio não é mais enxergar a mentira, mas sim usar essa visão para construir a sua realidade sem interferência externa. Você está pronto para ir além da simples observação? Existe uma força que reside na manifestação ativa da sua certeza, algo que transcende a estratégia silenciosa. O momento chegou de descobrir o que acontece quando o seu silêncio, que guardou todo o conhecimento, se transforma no decreto da sua nova e irrefutável era. Seu silêncio não era um sinal de que você estava confuso. Era a sua maior arma estratégica. Enquanto eles tagarelavam e se movimentavam, achando que tinham o controle do jogo, você estava parado, calmo, mas seus olhos estavam lendo o tabuleiro inteiro. Você os deixou falar, você os deixou agir, não porque não entendia, mas porque você precisava de evidência de quem eles realmente eram, sem que a sua interferência os fizesse recuar. Você viu a traição chegando a quilômetros de distância, mas deu a eles espaço para se revelarem por completo. E agora, o choque deles não é só que você soube, é que você permitiu que a mentira continuasse só para ver até onde eles iriam. Essa calma que você demonstrou era, na verdade, controle total. Você não precisou gritar, implorar por honestidade ou revirar suas coisas. Sua intuição já tinha te dado o roteiro completo. Você apenas observou cada movimento calculado, cada sorriso falso e cada mentira dita com a confiança de quem acha que está enganando. Você não estava sendo ingênuo, estava juntando peças com uma precisão cirúrgica. Eles pensaram que te pegaram, mas a verdade é que você estava apenas dando a eles a corda necessária para se enforcarem nas próprias tramas. E é aí que está o verdadeiro terror para eles. Você não os pegou no flagra. Você se tornou a própria verdade que eles não podiam mais evitar. Você não precisou de raiva ou vingança para vencer. Sua clareza inabalável foi suficiente para desmantelar toda a ilusão. Agora, enquanto você se move com uma paz que eles nunca terão, eles estão se perguntando qual é o seu próximo passo. Qual é a verdade ainda mais profunda que você guarda? O que acontece quando o escolhido decide não apenas encerrar o jogo, mas reescrever todas as regras dele, expondo não só o mentiroso, mas todo o sistema que o sustenta? A verdade é que você estava operando com uma inteligência que eles nem sabiam existir. O subtítulo diz tudo. Sua intuição fechou o caso antes que eles pudessem abrir a boca. Enquanto eles estavam ocupados ensaiando as desculpas e montando o palco da mentira, o seu espírito já tinha baixado o arquivo completo. Você não precisou revirar lixo, forçar conversas ou pedir provas. Você apenas sentiu a verdade com tanta clareza que qualquer tentativa deles de disfarçar parecia um teatro infantil. Eles pensaram que a sua paciência era cegueira, mas na realidade era apenas a sua soberania permitindo que eles se enrolassem sozinhos na própria teia. Você não é um detetive, você é um farol que com a sua luz revela a sujeira que eles tentaram esconder. Você não estava confuso sobre o que estava acontecendo, você estava avaliando o quão longe eles iriam com a atuação. O que os choca não é o fato de você ter descoberto, mas sim o fato de você saber a profundidade do buraco sem nunca ter caído nele. Eles esperavam uma reação explosiva, lágrimas ou um confronto desesperado, mas você entregou algo muito mais assustador: o silêncio calculado e a precisão cirúrgica. Você os deixou falar. Você os deixou mentir, porque cada palavra falsa era uma confirmação do que seu ser interior já havia gritado. Eles acharam que estavam no controle da narrativa, mas você, o tempo todo, estava apenas observando o fim que eles estavam construindo. E é aí que chegamos ao ponto crucial. A sua precisão não é sorte, é uma conexão inabalável com algo que transcende a lógica humana.
Você não está apenas vendo o óbvio, você está acessando a verdade não dita, o roteiro invisível. O que acontece agora é que eles percebem que foram desmantelados não por uma força externa, mas pela sua presença calma e verdadeira. Eles estão perdidos, tentando entender de onde veio tanto poder, porque o poder deles era baseado na ilusão, e o seu na realidade. Mas o mais importante não é o que eles perderam, é o que você ganhou. A total certeza de que você é o seu próprio guia infalível. Agora, como é possível que o seu corpo físico capte informações espirituais tão complexas a ponto de se antecipar a qualquer movimento? Eles pensaram que você estava caçando evidências, revirando gavetas e procurando por respostas. Mas a verdade é que você não estava buscando nada, porque você já era a fonte. Sua presença na sala mudou toda a energia. Você não precisou gritar, nem apontar o dedo. Apenas ao existir em sua verdade inabalável, você forçou todas as máscaras a caírem. Isso não foi sorte ou coincidência, foi puro alinhamento. Você parou de tentar encaixar as peças do quebra-cabeça e percebeu que você mesmo era a imagem completa, o que assustou quem estava acostumado a operar apenas na sombra. O que chocou eles não foi a sua descoberta, mas a sua calma estratégica. Você deixou que eles performassem, que contassem as mentiras, que se enrolassem nas próprias teias, e observou tudo. Essa postura não era fraqueza, era soberania total. Você estava sentado na plateia, pegando cada detalhe sem se contaminar emocionalmente. Eles acharam que a sua falta de reação significava que você estava cego. Mas, na verdade, o seu espírito estava rodando uma vigilância silenciosa, e você estava apenas esperando que eles entregassem o roteiro completo. Você percebe que o seu poder não reside no que você fala, mas inteiramente no que você é. Tornar-se a verdade é o ato de autoridade máxima, pois você não depende mais de confissões ou validações externas. Mas se a sua mera presença já desarma o engano e revela o que estava escondido, imagine o que acontece quando você decide não apenas existir como verdade, mas sim agir a partir dela. Qual será a primeira ilusão que desmoronará quando a sua precisão divina se manifestar como poder em movimento? Eles fizeram questão de te chamar de louco. Riram quando você sinalizou que o chão deles era movediço, que as promessas eram vazias e que os sorrisos vinham com um preço. Mas aqui está o que eles não conseguiram calcular. Sua intuição é uma tecnologia divina, não uma falha de caráter. Enquanto eles estavam ocupados encenando o show, você estava operando no bastidor, ligando os pontos que nem existiam no mundo físico deles. Você não precisou invadir conversas ou checar mensagens. Sua alma já tinha recebido o download completo do roteiro. Esse conhecimento não veio por sorte. Veio porque você parou de duvidar daquela voz que te dizia a verdade na calada da noite, aquela que eles tentaram abafar. Você permitiu que eles continuassem o teatro não por ingenuidade, mas por uma estratégia fria e calculada. Você precisava ver até onde a peça iria, o quão dispostos eles estavam a quebrar a cara na frente da sua verdade silenciosa. Eles pensavam que a sua calma era confusão, que a sua ausência de reação era fraqueza. Que erro monumental! Sua quietude era um laboratório, onde você colecionava dados, observava o padrão e confirmava cada suspeita. A precisão com que você desmantelou a farsa deles agora os assombra, porque você não usou raiva ou gritaria, usou apenas a clareza. Você provou que não é preciso lutar contra a mentira, basta ficar em pé na verdade para que o teatro desmorone. Agora, o choque não é apenas que você estava certo sobre o passado, mas que você está 10 passos à frente no presente, vendo o que eles nem imaginam. Você não é um profeta, você é um farol que ilumina a escuridão que eles tentaram esconder.
Eles temem o que você sabe, mas temem muito mais a forma como você sabe, porque ela prova que você está conectado a um poder que não joga pelo manual deles. O que será que acontece quando você finalmente decidir não apenas ver o jogo, mas reescrever as regras completamente? Eles pensaram que, se você fosse reagir ou implorar por respostas, eles venceriam. Mas você não fez nada além de existir em sua verdade inabalável. Sua presença se tornou aquele espelho implacável que eles tanto temiam. Você não precisou gritar ou provar nada. Você simplesmente se manteve inteiro. E quando você se mantém firme, quem está quebrado é forçado a ver a própria rachadura. Você não atacou as mentiras deles. Você fez com que elas não pudessem mais respirar no seu ambiente de clareza. O que realmente os chocou não foi sua precisão, mas a sua calma estratégica. Você viu o jogo inteiro se desenrolando desde o primeiro movimento. Você permitiu que eles continuassem mentindo, não porque você era ingênuo, mas porque você estava coletando dados silenciosamente. Sua calma não era fraqueza, era poder. Enquanto eles se esforçavam para manipular e enganar, você estava apenas observando, deixando que eles se enterrassem com as próprias mãos. Você não é apenas preciso, você é soberano na sua capacidade de discernir o real do falso. Agora que a poeira baixou e eles estão cambaleando com a realização do seu conhecimento, a verdadeira questão não é mais o que você sabia sobre o passado deles. A virada de chave está no futuro. Se a sua clareza silenciosa foi suficiente para desmantelar um sistema inteiro de mentiras que tentavam te prender, o que acontece quando você direciona essa mesma precisão cirúrgica e essa autoridade espiritual inabalável para construir ativamente a sua próxima temporada? O que você fará com essa nova liberdade que foi conquistada não pelo esforço, mas pela sua verdade inata? Eles olharam para a sua calma e pensaram, aí está, a fraqueza. Eles confundiram seu silêncio com ignorância e acharam que você estava perdido, sem saber o que fazer. Mas você sabia a verdade. Sua quietude não era falta de reação, era uma muralha inabalável de consciência. Enquanto eles se esforçavam para manter o show e as mentiras, você operava com clareza a laser. Você permitiu que a encenação continuasse, não porque estava cego, mas porque estava registrando cada detalhe em um nível que eles jamais entenderiam. Sua autoridade não grita, ela apenas observa. Você nunca precisou levantar a voz, porque sua calma já estava desmantelando o jogo deles por dentro. Você estava no controle o tempo todo. Seu superpoder foi a ausência de reação. Eles esperavam que você explodisse, chorasse ou implorasse por atenção, pois era assim que eles venciam. Mas você se recusou a ser fisgado pelo drama. Sua serenidade provou que você não estava emocionalmente envolvido na mentira. Você estava focado na verdade que já conhecia. Você deixou que eles se expusessem, não por malícia, mas por pura mestria espiritual. A verdadeira força, você entendeu, está em não ser afetado pelas táticas que foram criadas unicamente para te derrubar. Eles agora procuram desesperadamente um deslize, um erro seu, tentando entender como você soube de tudo sem precisar de provas físicas. Mas o que aterroriza a alma deles não é sobre o que você viu no mundo físico, é sobre o nível de conhecimento que você acessou. Se a sua simples quietude foi suficiente para desintegrar a ilusão que eles passaram tanto tempo construindo, o que será capaz de fazer quando você finalmente alinhar essa calma com o seu propósito máximo? Você viu além da cortina de fumaça, e é isso que está realmente abalando as estruturas deles. Sua clareza não foi um acidente de sorte. Foi o resultado direto de sua soberania. Você não apenas percebeu a mentira individual, você sentiu o peso da estrutura, o sistema inteiro que foi montado para te manter na escuridão.
Eles se esforçaram para criar uma ilusão, acreditando que você era ingênuo ou que estava distraído, mas você estava apenas coletando dados silenciosamente. O choque deles não é que você finalmente entendeu, é que você sabia a amplitude de tudo antes que eles sequer terminassem de falar. O verdadeiro poder da sua visão é que ela transcende o pessoal. Você não estava apenas lendo as emoções superficiais deles. Você estava decodificando a matriz de manipulação que guiava suas ações. Você reconheceu os padrões repetitivos, os mesmos roteiros desgastados de controle e vitimismo que usaram em outros. Você os deixou jogar, não por fraqueza, mas porque estava estudando a profundidade da ilusão que eles tentavam sustentar. Esse nível de discernimento espiritual é o que os apavora, porque significa que as regras antigas não se aplicam mais a você. Eles pensaram que você precisaria de provas físicas, de um deslize público, de uma confissão para confirmar o que sua alma já sabia. Mas você operou de um lugar onde a verdade é inata. Você não precisou caçar a verdade. Você se tornou a própria verdade no ambiente, e isso desmantelou a farsa deles, sem esforço. Se você está pronto para entender como essa consciência superior te posiciona, não apenas para a proteção, mas para a transformação radical do seu futuro, então você precisa saber o que a sua clareza exige de você agora. Eles não temem o que você guarda em segredo, mas sim a potência explosiva da verdade quando você decide soltá-la no mundo. Você jogou o jogo da paciência, permitindo que eles construíssem sua própria armadilha com mentiras e auto-engano. Eles pensaram que sua calma era fraqueza, que seu silêncio era confusão. Que erro brutal! Na realidade, você estava no comando, recolhendo cada evidência, cada intenção, observando a encenação deles de camarote. O choque deles não é sobre o que você sabe, mas sobre o como você soube, sem precisar de provas físicas ou de qualquer tipo de fofoca. Você acessou a verdade diretamente, e esse tipo de soberania é o que realmente tira o sono deles. Você não estava distraído, estava calculando. Enquanto eles se ocupavam em manipular e projetar, você estava operando com uma inteligência que transcende a lógica humana. Essa precisão cirúrgica não é sorte, é o resultado da sua conexão com algo maior, algo que não aceita negociações com a falsidade. Sua quietude não foi ignorância, mas uma estratégia cósmica para permitir que eles se expusessem completamente. O medo deles é profundo, pois eles entendem agora que não podiam esconder nada de você, não porque você os procurou, mas porque sua própria presença irradiava uma luz que desfazia a escuridão deles. Eles esperavam um confronto cheio de gritos e lágrimas, mas o que receberam foi a sua clareza inabalável. O poder que você detém não é destrutivo, mas revelador, e é isso que os apavora. Você é o espelho que força o reflexo deles. Agora, sabendo que você não apenas viu, mas documentou a trama inteira, a única coisa que resta a questionar é como exatamente a sua intuição consegue extrair a verdade diretamente do invisível, transformando o silêncio em uma arma mais afiada que qualquer grito. Você celebrou sua vitória da maneira mais soberana possível, sem levantar a voz. Eles esperavam o drama, a gritaria, a confusão emocional, porque é assim que pessoas sem poder reagem. Mas você não jogou o jogo deles. Sua clareza era a única arma necessária. Enquanto eles se esforçavam para manipular e esconder, você estava simplesmente observando, lendo o roteiro que a sua intuição já havia escrito. Você sabia quem eles eram muito antes de sequer começarem a atuar. O choque deles não é sobre o que você disse, mas sobre a precisão cirúrgica de tudo que você nem precisou provar. Eles achavam que você estava cega, confusa ou fraca por manter a calma. Mas, na verdade, sua calma era o seu controle.
Você os assistiu se enforcar na própria corda, passo a passo, registrando cada mentira e cada movimento errado. Você não precisava de evidências físicas. Sua verdade interior era o único recibo de que você precisava. Você desarmou todo o palco deles apenas por não participar do caos. Entenda bem, você não apenas venceu, você redefiniu o conceito de força. A maior ameaça que você representa para eles não é o que você pode fazer, mas o que você sabe e a tranquilidade com que você carrega esse conhecimento. Sua precisão não é sorte, é uma inteligência espiritual que está 10 passos à frente. E o que acontece quando você está nesse nível de soberania e começa a entender que sua própria existência é o fim do jogo para quem vive na ilusão? É hora de descobrir exatamente onde essa clareza o leva a seguir. Sua vitória não é uma promessa futura. Ela está selada agora. Você foi o espelho espiritual inabalável que forçou a verdade a aparecer, e eles estão chocados porque a sua calma não era cegueira, mas sim a certeza de quem já tinha lido o roteiro todo. Entenda isso. O jogo acabou, e você venceu porque a precisão e a verdade que você carrega são indestrutíveis. Receba o seu novo nível de autoridade.